O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus ressoa para nós nessa noite como uma grande convocação que Deus realiza através das palavras que Ele dirige ao seu povo por meio de Josué. Deus nos convida sem distinção, anciãos, jovens, sábios, pobres, ricos, de diferentes línguas e nações, para que todos, como parte desse grande povo de Deus, compreendamos, por meio desta exortação que Deus faz ao povo de Israel, ao povo herdeiro, de que Deus não se esquece jamais da aliança que Ele fez conosco. Uma aliança de amor, uma aliança de redenção, uma aliança de salvação, que é necessário que nós, vencendo as limitações e a cegueira que o pecado causa em nossa vida, seja ela carnal, seja ela espiritual, muitas vezes somos impulsionados a essa crise de esquecimento. Nos esquecemos do primeiro amor, nos esquecemos das promessas que Deus fez um dia aos nossos pais, nos esquecemos dos sacrifícios oferecidos em favor da nossa redenção desde o princípio da história, que se consuma e que se torna pleno no sacrifício da cruz de Cristo, para que todos nós sejamos salvos. Porque em todo momento, e não é diferente nas leituras que nós escutamos, nosso Senhor faz questão de insistir para que nós compreendamos que todos os seus gestos, todos os seus atos, toda a ação de Deus
é em prol da nossa salvação, porque eterna é a sua misericórdia. Mesmo que seja grande os nossos esquecimentos, mesmo que pareça que os nossos pecados tenham mais força do que a graça de Deus, mesmo que as circunstâncias da vida nos façam esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito por amor a nós, Ele não muda, Ele não se esquece, e sua promessa permanece, porque eterna é a sua misericórdia. Por meio dessa convocação que Deus nos faz, em contraste com as palavras de Jesus no Evangelho, nós nos deparamos com uma característica que a Sagrada Escritura nos apresenta própria do povo de Israel, muitas vezes questionadas por Jesus e por Ele também muitas vezes trabalhada com a intenção de transformar essa realidade que torna o coração do homem duro, escravo, vicioso, cego, fechado para a ação de Deus, num coração dócil, cheio do Espírito Santo, aberto à vontade de Deus para a sua vida, de maneira que não seja mais as nossas vontades, que não seja mais os nossos pensamentos, que não seja mais a nossa impulsividade, os nossos instintos, que realizem as decisões da nossa vida, nos levando para um caminho de morte, senão, ao contrário, seja o amor e a misericórdia de Deus, que pela força do Espírito Santo transforma o nosso coração de um coração duro, pelo vazio da ausência da graça de Deus na nossa vida, com um coração manso e humilde, igual ao coração de Jesus. Um coração cheio do Espírito Santo, um coração disposto a poder viver uma graça nova e extraordinária a cada dia, de maneira que nós não nos permitimos nos acostumar com as realidades que este mundo nos impõe, senão que a cada dia permitimos crescer no nosso coração o desejo da eternidade, o desejo do céu, o desejo de sermos misericordiosos, como o Pai das misericórdias também manifesta o seu amor eterno conosco. E é por isso que nosso Senhor, quando corrige no Evangelho que nós escutamos, tratando sobre essa questão do divórcio, muito presente ainda no Antigo Testamento, que é fruto de uma interpretação imprudente, totalmente humana e conveniente da lei, que também é consequência desse coração endurecido, porque quando nós não deixamos que Deus nos conduza, quando nós não permitimos que a nossa vida seja conduzida pela ação do Espírito Santo, nós vamos querendo conformar a vontade de Deus à nossa vontade, vamos querendo transformar e adaptar a lei, a palavra, os ensinamentos de Deus, de acordo com aquilo que é conveniente, agradável para nós, e nos esquecemos que tudo isso é uma maneira muito simples e às vezes imperceptível, que o inimigo de Deus vai trabalhando no nosso coração para fazer com que nós caminhemos movidos pelos pensamentos que o mundo faz crescer ao nosso redor, de uma maneira tal que adaptamos tanto o que Deus diz àquilo que é conveniente para nós, que começamos a trilhar um caminho onde acreditamos, defendemos, pregamos o errado como se fosse correto. E não aceitamos mais aquilo que é o correto
porque se exige de nós sacrifícios, se exige de nós renúncia, se exige de nós um esforço espiritual e humano de conformidade da nossa vontade à vontade de Deus, não é bom para nós. Se não pode ser do jeito que nós queremos, como disseram os homens no evangelho que nós acabamos de ouvir, então não é bom para nós vivermos essa lei. Não é bom para nós cumprirmos a vontade de Deus. Não é bom para nós nos casarmos se não podemos nos divorciar quando queremos. Não é bom para nós assumirmos um compromisso com Deus se a qualquer momento que isso pareça para nós um fardo, um peso, uma decepção, nós não podemos voltar atrás. Porque o que Deus propõe para nós, ao contrário de uma vida efêmera, é justamente uma radicalidade da vivência do Evangelho na nossa vida, de tal modo que possamos, cheios desse Espírito Santo, movidos por um coração igual ao coração de Deus, submetidos à sua santa vontade, que é para nós o caminho certo da nossa felicidade, podermos assim trilharmos esse caminho, que é o caminho da nossa fidelidade, recordando esta aliança de uma misericórdia eterna, uma aliança que pede para nós, como reciprocidade de toda essa oferta total, única e definitiva de amor que Deus fez por nós, lá no início do Antigo Testamento, quando fez essa aliança de amor com o povo de Israel, para libertar o povo da escravidão, e que isso se planifica na oferta de vida de Jesus no alto da cruz, derramando toda a sua vida para gerar vida eterna em nós, exige de nós também, não por nossos méritos, não por nossas faculdades, mas porque eterna é a misericórdia de Deus, que nós ofereçamos a Ele, não em troca, mas como um gesto sincero de total gratidão de alguém que é alcançado por essa salvação, tudo que temos, tudo que somos, a nossa vida sem reservas, de maneira que, desejando viver também esta aliança plena de amor, nós abracemos esse compromisso de aliança como fidelidade, com radicalidade e com santidade, que é o desejo de Deus para cada um de nós. É assim que nosso Senhor nos convida a iniciarmos esses dias de acampamento de oração, com esse direcionamento e essa certeza no nosso coração, de que não podemos tão somente esquecer da aliança eterna de amor que Deus fez conosco e que se planifica por meio do seu Filho Jesus Cristo, como também não podemos esquecer da misericórdia de Deus que é eterna, que ama a cada um de nós infinitamente, para que a nossa vida seja uma expressão concreta desta aliança de misericórdia e de amor que Deus faz conosco, convidando a cada um de nós a também, não somente experimentarmos essa misericórdia em nossa vida, como sermos instrumentos autênticos dessa misericórdia para o mundo. Uma aliança eterna, uma aliança de radicalidade, uma aliança de fidelidade, uma aliança de santidade, que não nos pede mais do que nós somos capazes de viver e de oferecer, senão que nos concede a graça de podermos cumprir em nossa vida aquela que é a vocação original para a qual todos nós fomos criados por Deus. Ou santos ou nada. Não por nossos méritos, mas pela intercessão
e na escola de Maria, por graça e misericórdia de Deus em nossa vida, para que tudo e todas as coisas em nós expresse sempre, não somente para nós mesmos, mas para todos aqueles que contemplam e que partilham a nossa vida, que eterna é a sua misericórdia. Desejosos de convencer o nosso coração dessa verdade, dessa aliança e desse amor eterno de Deus para conosco, eu convido você a se ficar de pé nesse momento, porque nós sabemos que somos fracos. Nós sabemos que o pecado muitas vezes parece ser maior do que o nosso desejo de santidade. Quantas vezes experimentamos na nossa carne as palavras de São Paulo que nos dizem que nós, tantas vezes na nossa vida, queremos fazer o bem que não conseguimos e não conseguimos deixar de fazer o mal que não queremos, por causa da nossa concupiscência, por causa daquilo que o pecado trabalha em nós. Mas a misericórdia de Deus também trabalha, o amor de Deus também nos alcança. É somente necessário que nós reconheçamos que não é pelas nossas próprias forças, não é por nossas faculdades humanas, não é do nosso jeitinho brasileiro, não é do jeito que nós achamos que tem que ser as coisas, mas é preciso que nós desejemos ter um coração igual ao coração de Jesus, disposto a fazer a vontade do Pai, disposto a trilhar um caminho de radicalidade por amor a Ele, assim como Ele se ofereceu radicalmente por amor a nós. Coloca a mão no seu coração e entrega a Deus agora tudo aquilo que ainda faz de você um homem e uma mulher de coração endurecido. Todas as coisas que talvez ainda impedem você de se submeter à vontade de Deus. Apresenta ao Senhor o desejo que você tem de ser um homem e uma mulher dócil ao Espírito Santo, para que você encontre o caminho da tua felicidade no mesmo lugar que os santos encontraram, que a Virgem Maria encontrou, que Jesus tantas vezes nos ensinou. A vontade de Deus, que é o nosso paraíso, que é a fonte da nossa alegria e que é o caminho da nossa salvação. Nessa sexta-feira, em que a igreja nos ensina a confiar no coração misericordioso de Jesus, peçamos a Ele que nos ensine a termos um coração igual ao dele, para que não queiramos viver a vontade de Deus de uma maneira que é conveniente a nós, mas aprendamos a nos submetermos àquilo que é agradável ao coração daquele que ofereceu a sua vida por amor a cada um de nós. Cantemos pedindo ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo uma vez mais e nos dê um coração igual ao coração de Jesus. Cante isso. Conheço coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar. O Pai revela para você essa verdade hoje, aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito, peça. Jesus, Manda teu Espírito para transformar o meu coração, Senhor. transformar meu coração.
Jesus, manda o teu Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. e reconhece isso. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito Bate um coração magoado, frio e sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele não quer saber de amar, não quer saber. saber de amar. Quantas vezes não perdoamos, Sabe perdoar. quer tudo e não sabe partilhar. E não sabe partilhar. Coloca a mão no teu coração e pede ao Senhor: Jesus, manda o teu Espírito Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. E nós te agradecemos, Jesus, porque podemos viver essa graça. Ainda que o nosso coração seja endurecido pelos nossos esquecimentos, pela nossa infidelidade e pelos nossos pecados, o teu Espírito tem poder para transformar o nosso coração de pedra em um coração igual ao teu. Um coração cheio do Espírito Santo, dócil à tua vontade e disponível, Senhor, para agradar também o teu coração. É essa graça que nós te pedimos, que neste dia e que todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo de Deus não nos deixe viver com o nosso coração endurecido. Não nos permita esquecer do amor de Deus que redime e que salva a cada um de nós das culpas e das penas dos nossos pecados. Mas todos os dias nos faça caminhar segundo a tua santa vontade, com o coração cheio do Espírito Santo. Amém.